Olá pessoal, bem-vindos a mais uma aula, né? Então nessa dica vai ser uma dica bem rápida aqui, que eu vou mostrar uma boa e uma má prática, né? Que desenvolvedores Angular cometem no dia a dia, né? Então aqui é um exemplo bem simples, né? E o fato desse exemplo ser tão simples, talvez nem caia assim na percepção, né, do desenvolvedor no dia a dia, né? Que ele está cometendo uma prática ruim, né? Então vamos lá. Então, qual que é a ideia aqui? Eu tenho aqui, ó, duas variáveis, né? Com meu nome e meu sobrenome, né? E eu quero mostrar em tela. Então aqui tá, olá, meu nome é Alexandre. Então se a gente notar aqui, eu estou fazendo um bind aqui do meu nome, né? E eu quero também mostrar o meu sobrenome, né? Então dá para a gente vir aqui também, né? E colocar aqui sobrenome, né? Salvar, então tá aqui. Meu nome e tá aqui, Alexandre Ribeiro, né? E uma coisa que muitos desenvolvedores cometem, né, é na hora de fazer junção, fazer transformação de dados, né, criar funções, né? Então, por exemplo, eu vou vir aqui e vou colocar, olá, vou criar aqui um método hello, né? Então, nessa função hello aqui, eu vou dar um return, ó, o nome seguido do sobrenome, né? Dessa forma aqui. E o que que vai acontecer, ó? Eu vou pegar agora, vou trocar o meu bind aqui, né? Então notem que agora em vez de dois data binds, eu vou fazer apenas um, né? Que vai ser o nosso método hello. Se a gente olhar aqui, né? Esqueci apenas de colocar um espaço aqui, né? Por conta, então vou colocar aqui uma string vazia aqui, ó. E vou somar. Uma maneira bem simples, né, de fazer uma concatenação. A gente pode depois usar até o próprio concat aqui, né? Por exemplo, pode usar o concat também aqui para concatenar as informações aqui, né? Vai dar, o resultado vai ser o mesmo, né? Então, aqui, deixa eu até colocar um espacinho aqui, ó, para ver. Então, muitas vezes a gente utiliza de métodos, né? Seja ela para juntar informações, para formatar algum tipo de dado, né? Então, por exemplo, se eu coloco aqui mais uma informação, por exemplo, tipo sexo, em vez de eu colocar completo aqui, ó, eu vou colocar só um M, tá? E agora eu vou olhar, eu vou vir aqui no meu databind também, né? E vou colocar mais um H3 aqui. E eu vou colocar dessa forma aqui, ó. Sexo, né? Então, notem que a gente vai ter um M, né? E a gente, geralmente, a gente não mostra dessa forma, né? Então eu vou pôr aqui, ó, exibir sexo. Eu vou dar um return aqui. Então, no this.sexo, né? Se ele for maiúsculo. Se for M maiúsculo aqui, então eu vou retornar aqui a palavra inteiro masculino, né? Se não, vamos supor que só exista os dois, né? Então notem que agora a gente vai chamar aqui, em vez do sexo, vai chamar a função exibir o sexo, né? Então se a gente vier aqui, ó, vamos chamar aqui no nosso template a função e aparentemente como mágico funciona muito bem, né? Então agora vamos fazer um exercício aqui, ó. Vou implementar um init, né? Implementar um init. Vou adicionar a nossa interface aqui. Colocar aqui no final. Vou colocar aqui.
Maravilha. Então aqui eu vou só colocar uma mensagem simples aqui, um console.log. Eu vou vir e vou colocar o seguinte, ó. Vou colocar aqui, ó, início, né? Então vou chamar esse onInit, né? Então se a gente vier aqui, a gente nota que a gente tem aqui, né? Apesar daqui tá cheio de coisa por causa do nosso de um plugin do DevTools que eu estou usando, mas se a gente ver certinho, a gente vê que a gente tem aqui, ó, o iniciou, né? Então, nesse iniciou aqui, ó, maravilha. Então, o que que a gente pode fazer aqui também, pessoal? A gente pode alterar essa formatação aqui, né? Mas aqui tá, ó, iniciou. Beleza, mas o que que eu quero mostrar para vocês é o seguinte, veja que o nosso componente, ele foi iniciado apenas uma vez, ó, que foi nesse app component, né? Então, vou vir aqui, ó, vou dar um filtro só no meu app.component. Maravilha. Então, notem que aqui, como ele iniciou, ó, ele chamou apenas uma vez, que foi o esperado. Ele iniciou o componente e não chamou mais. Mas o que que acontece se a gente der um console.log nessas funções aqui, ó? Então, eu vou chamar aqui essa função, vou chamar de hello. E essa função aqui, ó, eu vou chamar elas também, ó, de exibir sexo. Então, notem, ó, o hello, ó, ele chamou uma, duas, três, quatro, cinco, seis vezes. E o exibir sexo é a mesma coisa, ó, uma, duas, três, quatro, cinco, seis vezes. Então, se a gente notar o que que aconteceu aqui, o nosso componente iniciou, ó, veja que ele iniciou uma única vez. Assim que a nossa view iniciou, ele veio, chamou a função hello para concatenar. O nosso detect change detectou uma mudança, fez novamente a detecção. Aí ele chamou o exibir sexo, que fez também uma change detection. Então vejam que apenas duas funções que a gente chamou indevidamente no nosso template nos causou, ó, uma chamada excessiva, desnecessária nas funções, ó. Então, como é que a gente pode contornar isso, né? Claro, se for algo tão trivial quanto o nosso exemplo, basta a gente fazer os dois data binds aqui, né? Mas e se não for, né? E se a gente não tiver assim uma informação assim tão trivial assim como concatenar duas informações, né? A gente pode recorrer às pipes, né? Então, por exemplo, vamos criar uma pipe aqui para a gente ver como é que isso funciona, né? Então, vou dar um generate pipe, né? E eu vou chamar essa pipe aqui de exibir nome completo. Ele criou aqui para mim, né, uma pipe, ó, exibir nome completo. Então, o que que essa informação vai trazer? Deixa eu só formatar isso aqui, ó, que ele vai receber uma string, né, no caso, um array de strings, e ele vai retornar apenas uma string, né? Então aqui eu vou retornar, por exemplo, isso aqui, né? Nulo por enquanto. E aqui eu vou dar só um console.log. Console.log no meu velho. Então vai ser isso aqui que a gente vai fazer uso a partir de agora. Então a pipe vai ser essa aqui, ó. Exibir nome completo, né?
Então, o que que a gente vai fazer aqui, ó? A gente vai pegar essa informação que está aqui, ó, em vez de mostrar o nome e o sobrenome, eu vou colocar o meu nome, vírgula, o meu sobrenome, e ele vai a nossa pipe vai servir de apoio para a gente. Então, como é que a gente vai fazer isso aqui, ó? Isso vai servir para mostrar a mesma informação que a gente tem, porém de uma maneira melhor, né? Mais prático e também com mais eficiência, né? Então, como é que a gente vai fazer isso, né? Para exibir aqui, né? A informação formatada e ele recebeu os dois valores lá. Então, primeiramente, a gente vai envolver aqui em um array, né? E aqui agora a gente vai usar a nossa pipe. A nossa pipe, peraí, o nome dela é... Opa, aqui. Esse é o nome da nossa pipe. Então, a gente vai vir aqui e vai passar aqui. Então, agora se a gente notar, ó, deixa eu filtrar aqui só por arquivos TS, ó, se a gente ver, ó, a nossa pipe, ó, exibir nome completo pipe, recebeu o meu nome e o meu sobrenome. Então, como é que a gente faz agora para retornar o meu nome e o meu sobrenome, ó? Então, basicamente, eu vou vir aqui dentro da minha pipe, né, ó, e vou fazer o seguinte, eu vou criar aqui uma coisa bem simples, ó. Vou chamar aqui de nome completo, recebe uma string vazia, né? Lembrando que o Angular tem inferência de tipo, então se a gente colocar o mouse, nota que ele já entendeu que é uma string, né? Então agora eu vou pegar o meu value, vou fazer um for each dele, né? Então aqui eu vou pegar o meu nome, que ele vai pegar a primeira posição do nome ali. Então o que eu vou fazer? Eu vou só fazer o seguinte, vou pegar o nome completo e vou concatenar com o que ele tinha antes com o nome. E aqui eu vou retornar o meu nome completo. Então agora se a gente vê, ó, eu vou até colocar um console log aqui, ó. Console.log e vou colocar uma frase aqui, ó, chamou o pipe de nome. Vamos ver lá agora, ó. Então qual que foi a sequência lógica aqui que ele fez? Ó, ele chamou o nosso onInit, né, para inicializar o nosso componente. Depois disso, ele chamou a pipe para formatar o nome aqui, ó. Então, ele formatou o meu nome corretamente. E depois ele chamou mais 6 vezes o exibir o sexo aqui, que é o erro o problema que a gente está tentando resolver. Então, qual que é a sugestão aqui? Fazer uma outra pipe, agora eu vou chamar de exibir o sexo. Criou corretamente. Então, esse aqui é até um pouco mais simples, né? O que ele vai receber aqui? Uma string. E aqui ele vai retornar também uma string. O que ele vai retornar para a gente? Ele vai retornar basicamente o que ele já tinha aqui na função, né? Ele vai retornar exatamente isso aqui, ó. Tá? Então, o que eu vou mandar retornar aqui, ó? Só que em vez de sexo, né? Eu vou retornar o value. Nota que como a gente ainda não chamou, ele ainda chamou mais 6 vezes aqui, tá? Então, toda vez que o meu componente inicializa, ele chama essas 6 vezes. E qual que é o problema disso? Se a gente tiver interação com o usuário que fica forçando renderização de tela, essas funções vão ficar sempre sendo chamados e num número excessivo, né? Então agora o que a gente vai fazer? A gente vai pegar essa pipe aqui, né? Vai vir aqui no nosso componente. E agora aqui em vez de exibir sexo vai ser só sexo, né? Vamos tirar a função, vamos colocar a pipe aqui. E antes de salvar, deixa eu colocar aqui, ó, mais um console.log. E aqui eu vou colocar
chamou o pipe sexo. Pera aí. Desculpa aí, pessoal. Coloquei no lugar errado aqui. Beleza? Beleza. Então agora se a gente vier, ó, ele chamou apenas uma vez em cada um deles, ó. Então, pessoal, isso aqui mostra, né, uma coisa que a gente, muitas das vezes a gente comete alguns erros, né, que muitas das vezes é por falta mesmo de conhecimento, né, então a gente vai e funciona, às vezes a gente aprendeu dessa forma, ou às vezes a gente está trabalhando, pega um projeto que foi feito dessa forma e a gente acaba, né, é, repetindo esses erros, né. Então aqui está uma forma simples, né, e eficiente, né, para a gente formatar as nossas informações, né, sem prejudicar o desempenho da nossa aplicação, né. Aí agora, caso você queira também, né, conhecer um pouco mais sobre Angular, sobre as boas práticas, né, eu vou deixar aqui na descrição um cupom, tá, de desconto para o meu curso lá da Udemy. Caso vocês se sentirem interessado, te espero lá, tá? Então, pessoal, essa aula é uma dica que acabou se estendendo um pouco, mas é uma dica que eu considero rápida, né? E, e a prática, claro, nos leva sempre à perfeição. Então, aguardo vocês lá no meu treinamento, tá? E em breve eu lançarei mais vídeos como esse, né? Explicando também mais boas práticas e curiosidades do Angular e JavaScript. Até mais.